Você sabe mesmo ouvir a voz do Espírito Santo? Ou só espera que ele fale do seu jeito? E se eu te dissesse que talvez ele já esteja te guiando, mas você ainda não aprendeu a escutar? Você já parou para perceber o quanto o silêncio está ausente dos nossos dias? É curioso pensar que vivemos na era da comunicação, mas raramente ouvimos de verdade. Somos bombardeados por estímulos visuais, sons, informações, e sem perceber, vamos nos afastando da voz mais importante, de todas a do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos revela algo surpreendente. Quando Deus quis falar com Elias, um profeta acostumado com manifestações poderosas, ele escolheu o sussurro. Essa passagem está registrada em 1 Reis 19. Elias havia acabado de enfrentar uma batalha espiritual tremenda. Ele tinha confrontado os profetas de Baal, visto fogo cair do céu e ainda assim sentiu medo. Fugiu para o deserto e se escondeu em uma caverna. O profeta estava esgotado emocionalmente, ansioso, confuso. Procurava por um sinal poderoso, por uma confirmação grandiosa de que Deus ainda estava com ele. Então veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. E por fim, um sussurro suave, um som quase imperceptível. E nesse sussurro, ali estava o Senhor. Esse relato muda completamente a nossa expectativa sobre como Deus fala. Muitas vezes, esperamos que Ele venha com trovões, que se manifeste com força, que interrompa nosso caos com algo espetacular. Mas o Espírito Santo não compete com o barulho. Ele espera o silêncio. Esse é o primeiro segredo espiritual. O Espírito fala, mas fala baixo. E para ouvi-lo, é preciso calar o mundo lá fora. E o barulho aqui dentro. Aquietar a alma não é uma tarefa simples. Nossos pensamentos estão constantemente em movimento. Estamos sempre planejando, reagindo, preocupados com o que vem a seguir. Mas o Espírito Santo só encontra espaço em um coração que desacelera, que respira fundo, que escolhe estar presente. Pense em Jesus. Mesmo em meio a multidões, milagres e agitação, ele frequentemente se retirava para orar sozinho, em silêncio. Ele entendia que o poder não estava apenas no que se dizia, mas no que se ouvia. E, principalmente, no que se discernia no íntimo da alma. É por isso que tanta gente ora, mas não escuta. Fala, mas não espera a resposta. Clama, mas não silencia o suficiente para perceber a direção. Mas como aplicar isso na prática? Comece com 5 minutos de silêncio por dia. Sem celular, sem música, sem pressa. Sente-se e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. E apenas espere. Você vai se surpreender com o que pode ouvir no seu interior. Às vezes não virá uma frase, mas uma paz, um entendimento sutil, uma impressão clara sobre o que fazer ou o que não fazer. O Espírito Santo não age como o mundo. Ele é suave como o amanhecer. Ele chega como a brisa fresca da manhã. Seu toque não arromba portas. Ele espera ser convidado. E o mais interessante, esse silêncio cheio de sentido cura, traz paz, renova a alma. Você não precisa de muito tempo. Você só precisa de intenção. O lavrador que conhece a terra sabe que é preciso observar antes de semear. Ele não chega jogando a semente de qualquer jeito. Ele examina, sente a terra e só então planta. O Espírito também age assim. Ele planta paz, sabedoria, discernimento, mas só quando há espaço, só quando a alma está preparada. Talvez hoje, tudo o que você precise não seja de uma nova resposta, mas de um novo silêncio. Pergunte-se agora: o que Deus está tentando me dizer? Que eu ainda não ouvi porque não parei para escutar? Essa pausa pode ser a chave que falta. Não um ritual religioso, mas um encontro real. Um espaço no seu coração para o Espírito habitar. Se o barulho do mundo está grande demais, talvez seja a hora de fechar os ouvidos para lá e abri-los para cá dentro. E é aqui no lugar secreto, onde ninguém vê, que o Espírito fala mais alto. Você já se sentiu em paz ao tomar uma decisão que parecia loucura para os outros? Ou já hesitou diante de algo que parecia certo,
Mas lá dentro, algo te dizia: não vá. Essa voz interior, esse senso silencioso que aponta um caminho mesmo quando tudo parece escuro. Muitas vezes, é o Espírito Santo falando com você. A Bíblia nos mostra isso claramente em Atos 16. Paulo e seus companheiros tinham um plano. Eles queriam pregar a palavra na Ásia. Era uma boa intenção, um plano missionário, mas, surpreendentemente, foram impedidos pelo Espírito Santo. Deus fechou a porta de um caminho bom, porque havia um caminho melhor. É aqui que aprendemos um princípio poderoso. Nem toda boa ideia é a vontade de Deus, e nem todo não é um atraso. Às vezes, é proteção. A intuição que o Espírito Santo gera em nós é como um farol em meio à escuridão. Não ilumina o destino inteiro, mas clareia o próximo passo. Imagine-se como um viajante à noite, com uma lanterna nas mãos. Você não vê o caminho completo, mas a luz suficiente para avançar. Essa é a dinâmica do Espírito, direção progressiva. Um passo de cada vez. E o que isso exige de nós? Confiança, sensibilidade, rendição. Paulo confiou. Mesmo sem entender, ele mudou o rumo. E isso o levou a pregar na Macedônia, onde Deus preparara um grande avivamento. Se ele tivesse insistido em sua própria rota, teria perdido o que Deus queria fazer. Às vezes, o Espírito vai te dar uma paz inquieta, um sinal sutil de que algo está fora do eixo. Outras vezes, será uma paz absoluta no meio do caos, confirmando: siga por aqui. Mas a verdade é que muitos ignoram esse tipo de voz interior por não parecer espiritual o suficiente. Esperam por um anjo, por uma profecia ou por um sinal espetacular. Mas o Espírito está ali, sussurrando algo simples no coração. E quanto mais ouvimos essa voz, mais ela se fortalece, mais clara ela se torna. É como um músculo. A sensibilidade espiritual se desenvolve com uso. Quanto mais você age obedecendo a esse toque sutil do Espírito, mais você se torna guiado. Mais você reconhece quando é Ele que está falando. Por isso, nunca menospreze aquela sensação leve que diz: espera, mais um pouco, ou não diga isso agora, ou vai por aqui. Essas não são hesitações vazias. Podem ser o próprio Deus te protegendo de algo que você não consegue enxergar ainda. Aplicação prática. Da próxima vez que você se encontrar diante de uma decisão, antes de olhar a lógica ou os números, pergunte ao Espírito Santo: isso que o Senhor quer para mim? E depois disso, escute sua intuição. O Espírito não grita, ele guia. Quando pensamos em fé, tendemos a imaginar grandes gestos, milagres, pregações, decisões radicais. Mas e se eu te dissesse que os maiores testes da nossa fé não estão nas grandes batalhas, mas nas pequenas escolhas do dia a dia? Jesus ensinou em Lucas 6:31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa instrução simples, quase banal, esconde um dos princípios mais desafiadores do Espírito Santo: obedecer nas pequenas coisas. São nessas horas comuns que o Espírito sonda nosso coração. Quando alguém nos corta no trânsito e a gente decide responder com paciência, quando estamos cansados e mesmo assim damos atenção para alguém, quando ninguém está olhando e a gente escolhe fazer o certo. Essas são as verdadeiras provas espirituais. Não tem aplausos, não tem likes, não tem recompensa visível, mas no céu são sementes. Jesus nos compara a jardineiros, e as pequenas decisões são como gotas d'água regando o solo da nossa alma. Cada gesto de bondade, cada renúncia ao orgulho, cada escolha de perdoar é uma resposta ao Espírito Santo e uma abertura para que ele forme Cristo em nós. Paulo nos lembra em Efésios 4:30 que podemos entristecer o Espírito. E, frequentemente, não é por grandes pecados, mas por pequenas posturas de orgulho, impaciência, indiferença. Aplicação prática. Observe o seu dia. Quais decisões parecem pequenas demais para Deus se importar? Pois é exatamente nessas que o Espírito te testa. E é através delas que ele te transforma. O Espírito Santo não é apenas consolo,
ele também é confronto. Muitos de nós oramos: Espírito Santo, me guia. Mas quando ele começa a desafiar nossas ideias fixas, nossos julgamentos e convicções pessoais, nós resistimos. Por quê? Porque, no fundo, queremos ser guiados, mas sem sair da zona de conforto. No livro de Atos, capítulo 10, Pedro passa por esse tipo de confronto. Ele era um líder da igreja, tinha caminhado com Jesus, mas ainda carregava consigo preconceitos culturais e religiosos. Achava que a salvação era apenas para os judeus, até que em uma visão, o Espírito lhe mostra animais impuros e diz: mate e coma. Pedro resiste dizendo: jamais comi coisa impura. E então Deus responde: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Esse momento muda tudo. Deus estava expandindo a visão de Pedro, e a nossa também, porque às vezes não é o mundo que precisa mudar, é a nossa mentalidade. Quantas vezes nos prendemos em certezas? Essa pessoa nunca vai mudar. Eu sou assim mesmo. Deus não pode usar alguém como ele. Isso é impossível. Mas o Espírito não se limita ao que achamos justo, certo ou aceitável. Ele derruba paredes. Ele expande horizontes. Ele desinstala tudo o que construímos com base no medo, no orgulho ou na tradição. E isso dói. É como um ouro sendo refinado no fogo. O processo é quente. As impurezas sobem. Mas o resultado é pureza. Aplicação prática. Pare e pergunte ao Espírito: Senhor, em que área da minha vida estou limitando tua voz? Que ideia minha precisa ser quebrada para que o teu reino avance? Seja humilde para escutar, porque o Espírito Santo não é apenas aquele que conforta, ele também é aquele que confronta, transforma e liberta. Às vezes você está diante de uma decisão que parece certa em tudo, lógica, estratégia, até apoio dos outros, mas dentro de você há um incômodo. Outras vezes, tudo parece difícil, desafiador, arriscado, e mesmo assim há uma paz inexplicável no coração. Essa paz não é emocional, não é racional, é espiritual, e é uma das formas mais poderosas pelas quais o Espírito Santo nos guia. Em Colossenses 3,15, Paulo nos aconselha que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Isso significa que a paz do Espírito é como um juiz, um árbitro que confirma ou anula nossas decisões. E o mais bonito, essa paz pode se manifestar até mesmo no meio da tempestade. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto ele mantinha os olhos em Jesus, ele andava. A tempestade ainda estava lá, mas dentro dele havia paz. O problema não parou. O mar não se acalmou de imediato, mas ele tinha uma certeza firme de que estava no caminho certo. E isso é paz no Espírito. Ela não depende do que vemos, ela depende de quem confiamos. Aplicação prática. Diante de qualquer decisão, por menor que seja, pare e se pergunte: essa decisão me traz uma paz que excede o entendimento ou uma inquietação que me alerta? Não siga o que te deixa em paz com as pessoas. Siga o que te deixa em paz com Deus. O Espírito nunca nos guia pela pressão. Ele nos guia pela paz. Vivemos na era do agora. Mensagens instantâneas, respostas imediatas. Tudo ao alcance de um clique. Mas o Espírito Santo não é Google. Ele trabalha no tempo de Deus. E esse tempo não é o nosso. Abraão esperou anos pela promessa. José foi traído, preso e esquecido por mais de uma década antes de ver seu sonho cumprir-se. Davi foi ungido rei, mas ainda precisou lutar, fugir e esperar até que o trono fosse seu. Todos tinham promessas, todos tinham fé, mas todos tiveram que esperar. E você, tem conseguido esperar? O Espírito Santo nos ensina a respeitar o tempo de Deus, a esperar com confiança, a não correr na frente da promessa, como um agricultor que planta e sabe que a colheita virá no tempo certo. Se ele tentar colher antes, o fruto será verde. Se ele desistir, o fruto nunca virá. Às vezes queremos tanto uma resposta rápida que aceitamos atalhos perigosos. Mas o Espírito diz: espera, confia, eu estou trabalhando.
Aplicação. Prática. Se você está em um tempo de espera, não se sinta parado. O Espírito está agindo no invisível. As raízes estão crescendo. A maturidade está sendo formada. Deixe Ele te moldar nesse tempo, e o resultado será muito maior do que você pediu. Quando os conflitos surgem, nosso instinto costuma ser reagir, responder com dureza, nos defender, gritar mais alto para sermos ouvidos. Mas o Espírito Santo sussurra sim. Ele sussurra até mesmo nos momentos em que tudo grita dentro de nós. Lembra de Pedro no momento em que Jesus foi preso? Em um impulso ele saca a espada e fere o soldado. Mas o mestre o repreende, com calma, com autoridade. Jesus não responde com violência, ele responde com cura. Essa é a marca do Espírito. Ele não amplia o conflito, ele traz paz no meio dele. Em Mateus 5:9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser passivo, é escolher o caminho mais difícil, o caminho da escuta, da empatia, da resposta ponderada. É deixar de lado o orgulho e deixar o Espírito guiar nossa reação. Nos momentos de conflito, o Espírito Santo sussurra: respire, escute, espere, não responda com raiva, responda com sabedoria. E é esse sussurro que nos salva de transformar uma discordância em um abismo. Nos salva de machucar alguém com palavras impensadas. Nos ensina que vencer uma discussão não vale mais do que preservar uma relação. Aplicação prática. Na próxima vez que estiver em um conflito, antes de falar, ore silenciosamente. Espírito Santo, governa minha boca. Me dá palavras que acalmam, não que ferem. Você vai perceber que, mesmo quando a outra pessoa está exaltada, o Espírito pode usar a sua calma para trazer reconciliação. Muita gente lê a Bíblia, mas não sente nada. Outros abrem uma página ao acaso, leem um versículo e sentem como se Deus tivesse falado direto com eles. Qual é a diferença? A presença do Espírito Santo. Jesus mesmo disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. A Bíblia é mais que um livro. É uma carta viva de Deus para seus filhos, e o Espírito Santo é quem acende a luz para que possamos compreender essa carta. Você pode ler um versículo dezenas de vezes e um dia, de repente, ele explode no seu coração. Por quê? Porque naquele momento o Espírito revelou algo novo. Ler a palavra sem o Espírito é como tentar entender uma música lendo só a partitura. Você perde a melodia, o sentimento, a profundidade. Mas quando o Espírito está presente, cada palavra se torna uma direção, um conforto, um despertar. Aplicação prática. Antes de abrir a Bíblia, pare e ore. Espírito Santo, fala comigo. Abre meus olhos para ver o que eu ainda não entendi. E não tenha pressa. Leia devagar. Leia com fome. O Espírito não te dará informação. Ele te dará revelação. E isso muda tudo. Você já teve a sensação de que tudo estava indo bem, até que algo aconteceu e te tirou dos seus planos? Seja uma porta fechada, um relacionamento interrompido, um projeto que não deu certo. Às vezes, interpretamos esses desvios como fracassos, mas, na verdade, podem ser proteções do céu. Nui, livro de Atos 16, Paulo queria ir para a Ásia. Tudo parecia certo. Era uma missão espiritual. Mas o Espírito o impediu. Logo depois, ele é direcionado à Macedônia, onde muitas pessoas foram alcançadas. Se Paulo tivesse insistido no próprio plano, teria perdido o plano de Deus. E o mesmo acontece conosco. O Espírito Santo vê muito, além do que nossos olhos conseguem enxergar. Às vezes ele fecha uma porta, porque há um abismo do outro lado. Às vezes ele muda nossa rota, porque há alguém esperando pela nossa chegada em outro caminho. Ele não nos frustra, ele nos posiciona. Mas para entender isso é preciso fé, maturidade, rendição, aplicação prática. Se algo não está acontecendo como você planejou, não se desespere. Ore assim: Espírito Santo, se esse desvio é tua direção, me ajuda a confiar. E então observe.
O novo caminho pode ser exatamente o que você precisava, mesmo que não tenha sido o que você pediu. Coragem. Essa palavra carrega força. Mas o que muitos esquecem é que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo quando ele está presente. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele não nos torna super-heróis destemidos. Ele nos dá força para enfrentar nossos medos com fé. Em Josué 1:9 Deus diz: Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa não era para uma situação tranquila. Josué estava assumindo a liderança depois de Moisés, diante de uma terra desconhecida, com batalhas pela frente. O medo era legítimo, mas o Espírito o fortaleceria. Assim também foi com Davi diante de Golias. Ele não tinha espada, nem armadura, mas tinha algo que ninguém via, a presença do Espírito Santo. A coragem que o Espírito nos dá não se baseia na autoconfiança, ela se apoia em uma verdade. Deus está comigo. Essa coragem é o que te faz perdoar quem te feriu, recomeçar, depois de um fracasso, falar de Jesus para alguém mesmo tremendo por dentro, permanecer firme em meio à dor, mesmo sem ver solução. Identifique hoje um medo que tem te travado. Nomeie ele, depois ore com fé. Espírito Santo, me dá coragem para enfrentar isso contigo. Você vai perceber que a coragem não virá como um grito, mas como uma força suave, firme, que te empurra um passo de cada vez. E cada passo com o Espírito te aproxima da tua vitória. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinho. Deus nos chamou para sermos família espiritual, uns pelos outros. Em Gálatas 6:2, Paulo diz: Levem as cargas uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Carregar o fardo do outro não é se afundar junto, é ser aquele que estende a mão enquanto o outro atravessa o rio turbulento. O Espírito Santo nos convida a ter um coração sensível, não para resolver todos os problemas, mas para estar presente, ouvir, orar, caminhar junto. Jesus nos dá um exemplo sublime no caminho de Emaús. 2 discípulos caminhavam tristes e confusos. Jesus aparece, mas não corrige de imediato. Não prega um sermão. Ele primeiro caminha com eles, escuta, compartilha o pão. E é assim que o Espírito nos ensina a carregar o peso dos outros. Com humildade, com empatia, sem julgamento, apenas com amor. Hoje mesmo pense em alguém que está passando por um momento difícil. Mande uma mensagem, ligue, ore com ele. Você não precisa ter as palavras certas. A sua presença pode ser a resposta da oração dele. E lembre-se, você não carrega com suas forças. Você carrega com o poder do Espírito. E ele renova quem serve com amor. Nada cresce na zona de conforto. E o Espírito Santo sabe disso. Por isso, muitas vezes, ele nos chama para fora, para o desconhecido, para o improvável. Assim como Jesus chamou Pedro para sair do barco e andar sobre as águas, o Espírito te convida a fazer coisas que só são possíveis quando você confia mais em Deus do que em si mesmo. A zona de conforto é agradável, mas também é limitadora. Abraão estava bem estabelecido em sua terra, mas Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. E foi ali, fora do conhecido, que Abraão viveu o cumprimento da promessa. Você pode estar em uma fase confortável, um emprego estável, mas sente que Deus está te chamando para empreender, um ministério que você já domina, mas o Espírito está te pedindo algo novo, um ciclo de amizades cômodo, mas Deus quer te levar a outros lugares, e aí vem o medo, a insegurança, o e se der errado, mas o Espírito diz: se você for comigo, vai dar certo, mesmo que pareça loucura para o mundo. Aplicação prática. Qual área da sua vida Deus está cutucando e dizendo: vai? Peça ao Espírito: Senhor, me dá fé para sair do barco, me ajuda a andar sobre as águas. E lembre-se, Pedro afundou, mas Jesus estava ali para segurá-lo. O fracasso não foi sair do barco,
Foi duvidar no meio do caminho, mas mesmo nisso, o Espírito nos sustenta. Todos nós carregamos algo dentro de nós que muitas vezes impede o mover do Espírito, o ego. O orgulho se disfarça de muitas formas. Às vezes é a necessidade de ter a última palavra. Às vezes é aquela resistência em pedir perdão. Em outras, é o desejo de mostrar superioridade ou mesmo a incapacidade de reconhecer um erro. Mas o Espírito Santo nos convida a um caminho diferente. Um caminho onde servir é mais nobre do que ser servido. Ceder é mais forte do que vencer. Amar é mais importante do que provar um ponto. Em Marcos 9:35, Jesus ensina: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. É esse tipo de atitude que o Espírito quer forjar em nós. Ele age como um espelho. Ele não nos acusa, ele revela. E o que ele revela, ele também oferece graça para transformar. Como um jardineiro que poda galhos tortos para a planta crescer de forma saudável, o Espírito poda nosso orgulho, não para nos humilhar, mas para nos libertar. Hoje, ore de forma sincera. Espírito Santo, me mostra onde o meu orgulho está me afastando do teu propósito. Pode ser em um relacionamento, numa decisão ou até na forma como você enxerga a si mesmo. Seja corajoso para deixar o Espírito te moldar. Porque quanto mais deixamos o ego de lado, mais parecidos nos tornamos com Jesus. Vivemos cercados por negatividade, críticas nas redes sociais, conversas pesadas, notícias carregadas de medo, comparações, reclamações e tudo. Isso afeta diretamente nossa alma, rouba a paz, enfraquece a fé, silencia a voz do Espírito. Mas o Espírito Santo nos ensina a proteger o nosso coração. Em Provérbios 4:23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração é escolher o que deixamos entrar, o que ouvimos, o que vemos, com quem andamos e até o que pensamos. Filipenses 4:8 nos dá uma direção clara. Tudo o que é verdadeiro, nobre, puro, amável, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso não é viver alienado, é viver focado. Quem quer andar no Espírito não pode viver mergulhado em ambientes que sufocam a fé. Aplicação prática. Faça um detox espiritual. Pergunte-se: que tipo de conteúdo tenho consumido? Que tipo de conversas estou alimentando? Quem são as pessoas que têm influenciado meus pensamentos? E ore. Espírito Santo, me ajuda a blindar minha mente e a cultivar a paz que vem de ti. Afaste-se da negatividade e você verá como a voz do Espírito ficará mais clara, mais viva, mais constante. A gratidão é um dos caminhos mais rápidos para a presença de Deus. Muitos buscam revelações profundas, mas se esquecem de que o simples ato de agradecer abre as janelas do céu. Efésios 5:20 nos exorta: dando graças sempre por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão é a linguagem da fé. Quando agradecemos, mesmo sem ver, estamos dizendo: eu confio que o Senhor está no controle. E é nesse lugar de gratidão que o Espírito Santo se move com poder, nos consola, nos fortalece, nos direciona. Paulo e Silas estavam presos, machucados, injustiçados, mas escolheram louvar. E no meio da prisão houve terremoto. Cadeias se romperam, portas se abriram. Esse é o poder da gratidão guiada pelo Espírito. Aplicação prática. Comece a praticar a gratidão diariamente. Mesmo nos dias difíceis, agradeça por 3 coisas hoje. Agradeça pelo que tem, pelo que perdeu e pelo que ainda virá. E ore. Espírito Santo, ensina meu coração a ser grato em todo o tempo. Você vai perceber que quanto mais grato, mais sensível à voz de Deus você se tornará. Você chegou até aqui. E talvez, ao longo dessa jornada, tenha percebido algo muito importante. O Espírito Santo já está falando com você. Mas você precisa aprender a escutar. Não é sobre dons extraordinários. Não é sobre perfeição espiritual. É sobre coração disposto, mente aberta e passos de fé. Você aprendeu a valorizar o silêncio, a discernir a intuição,
a obedecer nas pequenas decisões, a acolher os confrontos de Deus, a seguir a paz como direção, a confiar no tempo de Deus, a ser pacificador, a encontrar direção na palavra, a entender os desvios, a caminhar com coragem, a ajudar o próximo com leveza, a sair da zona de conforto, a vencer o ego, a blindar sua mente da negatividade e a agradecer mesmo quando parece não haver motivo. Agora é com você. Feche os olhos, respire fundo e diga com sinceridade: Espírito Santo, eu estou pronto para te ouvir. Me guia, me molda, me ensina. Eu quero andar contigo todos os dias. Se essa mensagem tocou o seu coração, não vá embora em silêncio. Comente abaixo: Espírito Santo, fala comigo. Deixe seu pedido de oração. Vamos orar com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Inscreva-se no canal Jesus Diário para continuar sendo edificado. E se quiser apoiar esse ministério, confira os recursos na descrição. Cada ajuda é uma semente para alcançarmos mais corações. Deus te abençoe e que você aprenda a cada novo dia a caminhar com o Espírito Santo.